Oi gente, a paz do Senhor, meu nome é Lilian Barcelos, hoje nós vamos estar lendo lá no Salmos de número 23, o título é O Bom Pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando a gente lê esse salmo, sabe, é aquele salmo que faz um carinho na alma, né? A Bíblia, claro que tem aquelas partes de correções, tem aquela parte de apoio, sabe? E esse salmo, ele faz um carinho na alma do ser humano, porque, sabe, remete a gente e a Deus como nosso bom pastor. Sabe, a Bíblia fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem uma música do Projeto Sola, que é Salmo 23, e o refrão é: se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Às vezes a gente fica tão focado naquilo que Deus ainda não nos deu, e a gente esquece de olhar para aquilo que Deus já nos deu. E aí começa a vir o sentimento de ingratidão. Poxa, Deus dá todos os dias vida pra gente. E lá Paulo fala de que a vida, o sopro, tudo vem de Deus. E sabe, só o fato, o milagre da vida, sabe, às vezes o costume nos ceda, mas a gente tem que olhar para tudo aquilo que Deus faz, sabe, Deus trabalha muito no simples, às vezes a gente quer que tipo Deus se mostre no redemoinho, num vento muito forte, mas Deus é a calmaria. E às vezes a gente, nas lutas, adversidades, tem aqueles momentos de sossego, e a gente fala: poxa Senhor, eu queria que o Senhor viesse, como o Senhor veio com Jó. Só que, sabe, Deus se mostra da maneira como Ele quer se revelar, sabe? E quando a gente olha para isso, a gente vê de que se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Não vai me faltar o necessário para concluir a corrida. A Bíblia fala de que aquele que começou em boa obra em nós é fiel para terminá-la até e concluí-la até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sabe, é uma confiança. Fé é uma decisão, amor é uma decisão, sabe? Às vezes a gente espera sentir que Deus é o nosso pastor para declarar que Ele é o nosso pastor. Sabe, Ele é o nosso pastor, a gente sentindo, não sentindo. Ele é fiel para nos dar força e graça. Sabe, quando eu olho para Deus dizendo para Josué: seja forte e corajoso, Deus seu melhor. Eu acredito que esse Deus que manda ser forte e corajoso é o mesmo Deus que é fiel para dar força e coragem. E às vezes a gente não entende certas coisas, mas é Deus dizendo que se Ele é nosso pastor, o suficiente para concluir a corrida não vai nos faltar, de que Ele é o nosso sustento, de que Ele é o nosso alento, e que mesmo nas tempestades, a gente lembra que mesmo que chova, o sol permanece lá. O sol tá lá. Então, nas mesmas adversidades, por mais que as nuvens escondam o sol permanece lá. Assim é Deus na nossa vida. Às vezes a gente não entende, mas essa força que dá força para continuar é Deus. Sabe, às vezes a gente não entende porque no meio da caminhada tantas coisas vêm para nos separar, mas porque ainda a gente não para. Porque mesmo quando as forças se acabam praticamente, Ele coloca a força dele e nos fala que somos fortes. Então, sabe, é esse Deus que manda ser forte e corajoso, é fiel para dar força e coragem. E Ele fala de que Ele nos conduzirá a passos verdejantes. Mas antes dos passos verdejantes, tem os desertos da vida, sabe? É entender de que para chegar na terra de Canaã tem um deserto, mas Ele nos prometeu estar conosco todos os dias. Que a nossa fé ela seja avivada, que a nossa fé seja renovada por um Deus tão perfeito, um Deus tão justo, de que manda chuva para quem merece e para quem não merece. Um Deus que é tão fiel de que poderia nos destruir, mas ainda assim decide nos amar. Um Deus tão bom e tão justo, que por amor a mim, por amor a você, Ele derramou a gota de sangue dele, Ele derramou todo o sangue dele, sabe? A ponto de não existir sangue mais, a ponto de sair água. Sabe, a purificação e remissão dos meus, dos seus pecados. Sabe, Jesus, Ele se humilhou, Ele, sabe, quando eu vejo que Deus veio à terra como ser humano, eu vejo um Deus capaz de, sabe, fazer tudo por mim. Não porque eu mereço de forma alguma, mas porque Ele é bom. E Ele é fiel, Ele fala: eu sou o que sou, eu sou o que você precisar que eu seja. Então, sabe, Deus é o nosso pastor. Eu não sei em que área você precisa, mas Ele conhece. E nada, absolutamente nada, foge do controle perfeito de Deus.
Então, se o Senhor é o nosso pastor, aquilo que a gente não tem, certamente a gente não precisa, porque Ele disse que Ele supriria todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus, sejam necessidades materiais, sejam necessidades espirituais. Que a gente busque a Deus e busque conhecê-lo cada dia, sabe? Deus coloca o povo no deserto para conhecê-lo. Então, quando a gente está passando por certas dores e aflições, é para que a gente conheça esse Deus que a gente serve, para que a gente não precise, sabe, de pessoas para amuleto. Deus quer ser o nosso refúgio. Deus coloca pessoas para nos apoiar. Mas quando Deus tira essas pessoas, é Deus falando, eu quero que você se agarre em mim. E é aí que a gente, ou a gente é crente maduro, ou a gente é crente infantil. E as aflições revelam a nossa maturidade, maturidade espiritual ou não. Revela quanto a gente está em Deus. E quando os desertos da vida chegam, é para que a gente veja tudo aquilo que está no nosso coração. Então, se o Senhor é o nosso pastor, entenda que aquilo que você não tem, você ainda não precisa. Não se tornou uma necessidade. Sabe, Deus vê as que você está precisando, mas Deus vê que você ainda pode ir mais uma milha. Então é esse Deus tão justo, é esse Deus tão digno, de que olha pra gente e acredita quando a gente não acredita. É entender de que Ele vê o que a gente não vê. Ele vê lá na frente, a gente está tão submerso no agora, mas Ele vê lá na frente, Ele vê o que Ele pode fazer em nós, através de nós, mas conosco também. Então, se o Senhor é o nosso pastor, Ele vai nos conduzir a passos verdejantes. Ele vai nos trazer refrigério para a alma, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então, que a gente busque esse Deus perfeito e entenda de que nele a gente pode descansar, de que nele a gente pode repousar nos braços dele e encontrar descanso para nossa alma cansada. E entender de que ele viu o que a gente não viu, de que ele vê o que a gente não vê e de que ele prometeu estar conosco. E a Bíblia fala de que ninguém pode arrebatar as ovelhas da sua mão. Então, se a gente está na mão e no aprisco desse bom pastor, que a gente entenda tudo que for necessário ele falar para nos proteger, a ponto de desse bom pastor dar a própria vida, para que as suas ovelhas não fossem perdidas. E se você acabou se perdendo, o bom pastor te espera. E ele te espera de braços abertos, como um pai espera um filho. Porque ele ama essas ovelhas a ponto de dar a vida por elas. E ele mostra o seu amor para conosco nisso, de que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem dirá agora, justificados pela graça do bom Jesus. Então, que a nossa alma encontre descanso nesse bom pastor que disse que ficaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E não se esqueçam, quando a chuva e a tempestade vêm, o sol não deixa de estar lá. Ele continua brilhando, a gente que não pode ver o seu brilho. Assim é Deus na nossa vida. Por mais que as tempestades venham, Ele continua lá. Mas entenda de que o sol da justiça sempre raia outra vez. E Ele há de raiar em nós de novo. Então